Oi pessoal, tudo bem? Vinícius, Pode Fora Vinícius, mais um vídeo no ar, né? Com temas aqui um tanto enfileirados, pretendo gravar mais de um vídeo aqui a respeito. E hoje eu coloquei como título desse meu vídeo Atenção a Sérgio Moro, certo? Que eu acho que é um ponto importante de destacar aqui na semana. Não vou aqui repetir o que já falaram a respeito do presidente, do MC Bolsonaro, da sua internação, enfim, nem também das suspeitas que estavam no iniciais de que ele estava, na verdade, fingindo ou de que o assunto seria mais grave do que aparenta. Ainda bem que eu não gravei nada nesse ponto, assim, porque muita coisa foi acontecendo. Ele está realmente internado, ele realmente tem um problema ali gástrico, vamos falar assim. Não é fingimento e também não parece ser tão grave como as pessoas, pelo menos a princípio, né, estavam dizendo, e isso no final acaba sendo positivo para a gente do campo progressista, né, porque as coisas voltam à estaca anterior, melhor dizendo assim, volta à situação anterior, né? Ou seja, né, a vitimização, a ideia de usar a doença como uma forma de se martirizar, isso não vai acontecer, e, pelo menos agora, e as coisas, a agenda continua, né, na luta, na oposição, para poder ainda, né, no caso, marcar posição e continuar fazendo a nossa luta aqui contra esse regime fascista, no qual, regime não diria, mas assim, nessa presidência, neste governante fascista que só não estabeleceu um regime fascista por completo, porque ainda, né, nós temos instituições, aquelas que até nós criticamos, mas que por sua vez estão assim, né, a República Liberal impede que ele se torne um ditador de fato, né? Mas enfim, a gente continua aqui sem maiores, no caso, mudanças, como chegou a se acreditar a partir da quinta-feira. Olha só, seguinte, o que eu queria falar. Sérgio Moro está de volta ao Brasil, né? Isso saiu na mídia alternativa, com mais destaque ou nem tanto destaque. E eu notei que no campo progressista, muitos comentaristas eles já tratam o Sérgio Moro como uma pessoa derrotada, em virtude da sua... Primeiramente, quando ele foi desmascarado, né, na Vaza Jato, de que houve, de fato, a sua comunicação com o Dallagnol, e de que, sabe, o próprio julgamento do Lula, como um todo o processo em si, e todo viciado e com a participação dele, né, essa desmoralização, que de fato é visível, como também o fato de ele ter entrado no governo Bolsonaro, depois ter saído, enfim. E em virtude dele não ser, na verdade, já um indivíduo perdeu o apoio de bolsonaristas, vamos dizer assim, e sempre foi um algoz para a esquerda como um todo, então de que ele seria um peso já morto e uma carta fora do baralho. Não vejo assim. Na verdade, eu queria falar exatamente sobre isso. Eu não vejo dessa forma, vou explicar por quê. Olha, é claro que o Sérgio Moro ele não tem a força do Lula para ser candidato, não tem. Tá? Nem a do Bolsonaro, para ser sincero, não tem. E é bom lembrar que se ele se lança candidato a presidente, ele vai ter que ir a debate, ele vai ter que se expressar, ele vai ter que se defender, né, também das acusações, ele vai ter que, no caso, propor, vai ter que apresentar uma agenda, uma proposta de governo, vai ter que se apresentar, e ele nunca foi político, né, no sentido de ser um candidato, e ele também é uma pessoa que ele não se expressa bem. Vocês já repararam isso? Ele não fala bem, não tem um timbre de voz assim que demonstra muita personalidade, enfim, tem aquele apelido de marreco e tudo mais. E vamos ser sinceros, num debate cara a cara Lula, né, e Moro, né, o Lula tenderia a jantá-lo muito, né? Porque ele não consegue debater com o Lula, até porque o Lula ele é político há, sei lá, quase 50 anos. Né? Ele entrou no sindicato em 75, se não me engano, então digamos que o Lula tem 46 anos de vida política, pública política, de ser um político, então, né, é complicado. Mas assim, eu já falei mais de uma vez aqui que os conservadores, o grupo conservador, as elites como um todo, elas vão se rearranjar. Elas vão se rearranjar, né? A direita vai se rearranjar. E a esquerda não tem assim, eu não vejo a esquerda vitoriosa no futuro não, viu gente? Eu sou sincero. Eu vislumbro uma continuidade, uma agenda de governo mais de direita, né? Um governo mais conservador. Que por sua vez seja um governo que, com uma aparência mais limpinha, né? Pelo menos aparência, mas ainda conservador eu vejo assim.
eu vejo que é difícil assimilar um retorno do Lula à presidência por esse grupo. Depois de tanto esforço em tirar Dilma e colocar ele na cadeia, ele sai, por mais que se tenha todo um processo desmascarado na sua ilegalidade, né, na sua arbitrariedade, é complicado você, no caso, assimilar um retorno. Pode acontecer, isso não é impossível sim, mas seria um governo muito difícil, a meu ver, eu sou sincero, semelhante ao governo de Getúlio Vargas do segundo mandato, nos anos 50. E olha só, o Moro tem chance sim, numa eleição sem o Bolsonaro. Eu entendo dessa forma. Se eles conseguirem tirar o Bolsonaro da próxima eleição, seja porque ele vai sofrer um impeachment e fique inelegível, seja que sua chapa seja cassada, e aí novas eleições, enfim. Eu acho que sem o Bolsonaro ele tem chance, porque o antipetismo, desculpe as pessoas mais otimistas aqui, mais de esquerda, ele ainda é forte, né? E em cima desse antipetismo que o Moro iria se montar, com um grande apoio político de vários grupos, numa campanha em que ele não iria aparecer tanto. Ele não iria aparecer. Eu até brinco, talvez com um segundo efeito facada, não que tem que ter uma facada, não é isso, mas assim, aconteceram isso duas vezes. Por exemplo, FHC, nas suas duas candidaturas, na primeira nem tanto, na segunda, ele não apareceu. Aliás, o FHC, se eu não me engano, ele foi em poucos debates, em 94. Em 98 não teve um vexame, as pessoas esquecem disso. As pessoas têm memória fraca, né? Mas em 98, em que já havia aquela previsão, né, de que logo logo o real iria se desvalorizar, de que não ia conseguir manter o dólar em paridade com o real em paridade com o dólar, melhor dizendo, né, de que logo logo haveria uma desvalorização, enfim. Não houve debate, nem mesmo dos candidatos que não, como por exemplo o Ciro com o Lula e o Enéas, que eram os três primeiros colocados, sem contar o FHC, não teve debate, não teve assim diálogo, a imprensa fechou no apoio à grande imprensa ao FHC, não teve assim discurso, não teve debate e ele foi reeleito sem maiores problemas, né? E eu sou da opinião que eu acho que se houvesse debate naquela ocasião, não diria que o Lula iria ganhar, mas certamente o Lula conseguiria ir para o segundo turno pelo menos. Eu vejo assim, tá? E aí o Fernando Henrique ia ser obrigado a se expor, a abrir a boca, a falar, né? E dialogar. E eu acho que o Lula estava muito bem preparado em 98 já. Em 94 ele foi a eleição que ele não estava muito bem assessorado, a meu ver. Em 98 ele já estava bem preparado para debater com força. E não aconteceu. Então pode acontecer algo assim. Gente, não esperem nada de 2022, não tem nenhum debate. Não tem debate. Não tem debate na Bandeirantes, no SBT, na Globo, sei lá que mais canais que tem debate, Rede TV, sei lá. TV Cultura, não tem debate. Simplesmente, também tem o UOL, né, que tem debate do UOL. Não, simplesmente os candidatos estão ali, e aí ele vai compondo com os principais partidos conservadores e vence. No meu ver, vence sim. Vence o Lula sim. Dessa forma, assim, sem o debate cara a cara, eu sinto que ele vence. Agora, isso teria que ser sem o Bolsonaro. Agora, e tirar o Bolsonaro é complicado, né? Até da eleição. E outra coisa, que eu não falei aqui, que eu já ia falar depois, que é a questão que envolve os militares. Os militares também vão se rearranjar de alguma forma, gente. Não pensem que será diferente, não. Eles vão se rearranjar com essa direita aí. Até, eles não morrem de amores pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara complicadíssimo, né? E um afastamento. Se o Bolsonaro ficasse mais tempo fora da presidência, certo? Fora da presidência, e tivéssemos talvez, sei lá, uns 3 meses de governo Mourão, muita coisa já ia acontecer no sentido de cortar, né, a influência do Bolsonaro e cada vez mais dar a cara de um governo Mourão. Aliás, eu sinto que o Bolsonaro está tentando voltar, né, o mais rápido possível. Chegou a despachar, inclusive lá do hospital, andar sem máscara pelo hospital também, enfim, para mostrar que está bem, porque ele não confia nos seus militares, no seu exército, como ele fala. Ele não confia por completo, claro que ele não confia, não é? E eu sinto que esse rearranjo é um rearranjo que teria que, né, dispensá-lo de alguma forma, então é difícil. Mas assim, o que eu queria dizer, já falei aqui, só vou concluir,
Atenção ao Sérgio Moro, e ele não é uma carta fora do baralho, não é uma pessoa fraca no sentido de ser um nome forte na eleição. Ele em si é fraco, ele não tem experiência política, não sabe se expressar, mas numa campanha sem debate, obviamente também voltada para as fake news, só que de uma forma um pouco mais limpinha, vamos falar assim, né? Toda uma grande imprensa unida em torno dele, sem aquela conversa mole de decisão difícil e tudo mais, né? Com essa direita se rearranjando, ele tem força sim. É fácil? Claro que não. Vai ser uma eleição dura, porque o Lula sempre vai ser, né, uma pessoa forte. E por mais que a gente possa suspeitar que novamente aconteça algo do lawfare para impedir que o Lula concorra, enfim, é difícil. É pouco tempo para tentar fazer afastá-lo da eleição novamente. É pouco tempo, a meu ver. Até pelo perfil do STF, perdão, o mosquitinho aqui apareceu. E tudo mais. Certo? E não podemos também descartar que possa haver alguma solução mais drástica, né? Como o Pedro Horta frisou aqui no seu último vídeo, junto com o Gustavo Conde, não pense que as pessoas possam, né, não se pautar pelas instituições, pela lei. Né? O Lula corre risco de ser assassinado? Claro que corre. Corre sim. Porque aí você tira, né, a sua chance de voltar à presidência pela forma legítima também, né? Apesar de eu ter traçado aqui outras possibilidades. Fico por aqui então, gente. Um abração, até o próximo vídeo. Falou!